Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu crio um personagem para colocar ele dentro do jogo. É um workflow que utiliza vários sistemas, então vamos pegar, por exemplo, esse chefe aqui, que eu criei ele, tá? Depois que eu tiver a imagem que eu desenhei ou que eu gerei via inteligência artificial ou peguei da internet ou alguma coisa assim, o que eu faço? Eu utilizo esse software aqui, o nome dele é Krita. Ele é de graça e vocês podem usar aí conforme vocês quiserem, ok? Depois de pegar a imagem, eu abro ela aqui, eu começo a separar todas as partes animadas do personagem. No caso aqui eu tenho as asas e as pernas dele aqui. Depois de separado, eu coloco tudo em camadas, então, como vocês podem ver aqui, ó, todas as camadas estão separadas, porque são elas que eu vou utilizar depois para fazer a animação. Então eu deixo elas todas separadas e o meu projeto do personagem ele já está pronto aqui. Feito isso, eu começo então a salvar todas as partes em imagens separadas dentro do mesmo diretório que eu coloquei o arquivo principal do projeto Krita. Okay? Feito isso, eu já tenho todas as partes separadas, então eu começo a usar o software Dragonbone, que é o que eu vou utilizar para fazer as animações. Ele é bem simples de se usar, muito fácil de aprender. Eu aprendi ele em 1 hora, eu já estava fazendo animação nele, ele é bem simples mesmo. Então, basicamente, a gente cria um projeto e faz a importação de todas as imagens, depois simplesmente a gente faz um drag and drop dessas imagens para a nossa área principal aqui e só monta o item, monta o objeto, né, no caso o personagem aqui, configura a ordem de renderização, ou seja, o que está atrás do que, né, dentro sempre do fundo primeiro até a parte mais próxima, né, para ficar na frente. Depois eu venho aqui para as minhas animações, então o que eu sempre faço? Eu deixo a minha animação principal aqui, que é a animação base, né? Então ela está aqui, é a pose principal do personagem. Com essa pose, então eu clico com o botão direito e faço um clone, e aí eu começo a fazer o trabalho de animação. Então nesse caso eu fiz aqui o atirar, né? Então é a animação de atirar. Deixa eu diminuir a velocidade para enxergar mais. Ó. Eu fiz então a animação de atirar. Eu fiz a animação quando ele está parado, que ele está, no caso, voando. E eu fiz a animação também dele atacando, quando ele faz o ataque físico. Ok. Feito as animações, eu exporto elas através do Export. No caso, eu uso o Sprite Sheet, então eu vou na minha imagem aqui, configuro os FPS, configuro que área eu vou querer gerar no meu Sprite Sheet. Como eu tenho uma área pré-definida ali, que é o meu Canva, né, eu quero todas as imagens do mesmo tamanho, eu uso o Canvas área, né, coloco aqui qual é que é a área e mando salvar, né, no caso exportar. Ele vai exportar, se eu não selecionar nenhuma imagem, ele vai exportar todas as imagens. Então, o que vai acontecer? Ele vai gerar essas imagens aqui, ó. Todas as poses de animação com aqueles FPS que foram selecionados vão ser geradas aqui. Ok. Mas como eu junto todas essas imagens aqui? Eu utilizo o Azeprite. Então, eu venho aqui no Azeprite, eu dou um abrir, e aí eu seleciono lá qual a animação que eu estou usando. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o ataque. Ó. Vê que o Dragonbone ele já gera na ordem certa aqui, inclusive com os números e tal, com o mesmo nome. E isso facilita muito, porque na hora que eu abro aqui, eu seleciono a primeira e ele já vai me identificar que toda a sequência de animações que tem com aquele nome. Então, eu dou um agree. Eu abri a minha animação aqui, ela já está dentro, então, da minha sequência de imagens, né, já num mesmo projeto. Então agora para mim fica fácil, eu só preciso gerar o meu Sprite Sheet. Então eu venho aqui, Export Sprite Sheet, seleciono aqui
por linha, no caso, e digo que eu quero abrir o Sprite Sheet no final. Então, quando eu der o export, ele vai me gerar ele aqui, ok? Sprite Sheet gerado, mas ainda não está no fim. Por quê? Porque dentro do jogo eu utilizo um atlas com todas as animações do personagem. Eu não tenho animações separadas em arquivos de imagem separados. Lá dentro do jogo eu preciso usar a mesma imagem com todas as animações lá. Então o que eu faço? Para juntar todas elas, eu dou um Ctrl A aqui, dou um Ctrl C, então eu vou copiar todas as animações, e eu utilizo então o PaintNet, porque eu acho muito simples usar esse software. Esse software é muito bom, ele é muito simples, é leve, é de graça também, então facilita muito a utilização. Eu venho aqui então e normalmente o que eu faço? Tá? Eu crio uma camada que vai ter os meus quadros de animações, ou seja, o tamanho de cada quadro pré-definido no meu background. Então eu sei onde é que está cada um dos frames, ok? Eu crio também uma camada normalmente para colocar o texto, ou seja, a identificação daquela animação. Por exemplo aqui, idle. O meu idle vai vir desse frame até esse aqui, porque depois começa a tirar. Né? Então é fácil, eu venho aqui e conto o número de animações que foram geradas. Né? Eu basicamente monto o meu atlas de animação aqui no Paint.net, só copiando lá do Azeprite e colando aqui. Por exemplo, se eu vier aqui e der um colar aqui, ó, que eu copiei de lá, vai me pedir para expandir a tela, mas ó, eu vou expandir a tela e as minhas animações estão aí, ó. Eu só vou ajeitar ela para ficar do tamanho que eu quero. Eu posso também fazer um redimensionamento caso fique muito grande. Os meus quadros de animação fiquem muito grandes, né? A minha imagem fica muito grande, eu posso redimensionar e tudo vai ser redimensionado de forma correta para mim usar dentro do jogo. Ok, feito isso, o que eu faço é deletar os layers que não me interessam e salvar o PNG da imagem lá dentro do meu projeto do jogo, ok? Depois que eu tiver a imagem do projeto do jogo, lá no projeto do jogo, a textura, eu tenho esse arquivo JSON, que é a descrição de todos os componentes que são utilizados por esse item lá dentro do meu projeto. Então aqui, basicamente, eu vou fazer a referência para a textura que eu gerei, definir quais são as células que vão ser utilizadas, por exemplo, aqui as animações, idle, movie, etc. E é isso. Esse arquivo eu vou explicar ele mais a fundo nos próximos vídeos, quando eu começar a explicar como que funciona a estrutura de componentes do sistema. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário se puder, o que você achou do workflow, e espero poder ter ajudado vocês aí com uma ideia de como trabalhar com os conteúdos do projeto. Ok? Até mais!